Os bastidores da Globo voltaram a movimentar os fãs de novelas nesta semana, após surgirem rumores de que a emissora está muito próxima de anunciar a substituta da reprise de História de Amor na sua tradicional faixa da tarde. Segundo informações que circulam nos corredores do Projac e entre jornalistas especializados em televisão, a escolhida para ocupar o espaço seria justamente Cordel Encantado, novela das 6 que foi ao ar originalmente em 2011 e que, desde então, figura entre as mais pedidas pelo público para uma nova exibição. Caso a escolha seja confirmada, Cordel Encantado marcará o retorno de uma novela mais recente de caráter mais lúdico para a faixa, que tem sido marcada nos últimos anos por tramas urbanas e clássicos do chamado realismo romântico da dramaturgia nacional, como Mulheres Apaixonadas, O Rei do Gado e a própria História de Amor, de Manuel Carlos, que atualmente está em exibição com boa recepção. A possibilidade vem animando não apenas os fãs da novela, mas também quem acompanha as movimentações estratégicas da Globo para manter sua grade vespertina competitiva diante do avanço do streaming e da pulverização de audiência entre tantas opções de entretenimento. Internamente, a escolha de Cordel Encantado não seria por acaso. A emissora avalia que a novela, além de ter uma narrativa leve e envolvente, mistura elementos do romance clássico com toques de aventura, humor e regionalismo, algo que se encaixa bem na proposta da tarde, onde o público busca histórias mais acolhedoras e que funcionem como respiro no meio do dia. Outro fator que pesa a favor da escolha é o bom desempenho que Cordel Encantado apresentou quando foi reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, em 2019. Na ocasião, mesmo enfrentando forte concorrência com o avanço das plataformas de streaming e mudanças de hábito do público, a novela entregou índices de audiência consistentes e ajudou a elevar a média da faixa vespertina da emissora. Quando estreou em 11 de abril de 2011, Cordel Encantado foi recebida com entusiasmo pelo público e pela crítica especializada. Escrita por Thelma Guedes e Duca Rachid, e dirigida por Amora Maltner e Ricardo Waddington, a trama foi um verdadeiro respiro criativo dentro da faixa das 6, trazendo frescor a um horário que, à época, vinha enfrentando certa estagnação. Ambientada entre o fictício reino europeu de Seráfia e o sertão nordestino brasileiro, a novela mistura o romance de cordel, tão típico da cultura popular nordestina, com elementos de fábula e conto de fadas. A história gira em torno de Aurora, Bianca Bin, uma princesa criada como uma moça simples no sertão, e Jesuíno, Cauã Raymond, um jovem cabramacho que desconhece seu verdadeiro passado. Juntos, os dois vivem um amor impossível em meio a reis, cangaceiros, vilões caricatos e personagens encantadores que conquistaram o público. O tom lúdico e a estética cuidadosamente construída, que mescla o rústico do sertão com a sofisticação dos palácios europeus, fizeram de Cordel Encantado um marco na teledramaturgia das 6, elevando o patamar de qualidade das produções do horário e abrindo espaço para outras novelas com propostas ousadas e criativas. Desde que começaram a circular rumores da volta de Cordel Encantado, as redes sociais têm sido tomadas por fãs que comemoram a possível reprise. No X, antigo Twitter, o nome da novela chegou a figurar entre os assuntos mais comentados, com internautas relembrando cenas icônicas, personagens queridos como Timóteo Cabral, Bruno Galhaço, Zefa, Cláudia Ohana, Herculano, Domingos Montanher e a vilã Úrsula, Débora Bloch. Perfis dedicados à memória da teledramaturgia celebraram a escolha, destacando que Cordel Encantado representa uma fase de ouro das novelas das 6, com elenco afiado, roteiro bem amarrado e uma direção primorosa que soube dosar humor, emoção e aventura como poucas produções conseguiram. Se for confirmado Cordel Encantado no lugar de História de Amor, a Globo acerta em cheio. É uma novela temporal, leve, divertida e que traz saudade de um tempo em que as novelas das 6 apostavam mais no lúdico e no diferente, comentou um fã no Instagram. Por sua vez, História de Amor, atualmente em cartaz na faixa da tarde, caminha para suas últimas semanas com um saldo positivo. A novela de Manuel Carlos, estrelada por Regina Duarte e José Maier, conseguiu resgatar o público nostálgico das tramas dos anos 90,
marcando índices regulares de audiência e garantindo boa repercussão, especialmente entre as gerações mais antigas que acompanham o trabalho do autor há décadas. Embora sem grandes picos de audiência, História de Amor se mostrou estável e cumpriu seu papel de reforçar a tradição das novelas românticas e cotidianas da emissora, servindo como uma ponte tranquila entre as produções mais densas ou experimentais. A Globo entende que, após um clássico tão urbano e centrado nos dilemas familiares como História de Amor, oferecer ao público algo mais colorido, aventuresco e leve seria uma forma de renovar o interesse e evitar a saturação de um mesmo estilo. A escolha por Cordel Encantado reforça ainda uma tendência da Globo em manter viva sua aposta na nostalgia para fortalecer sua programação vespertina. Em tempos de streaming, onde o público tem acesso imediato a qualquer título, reexibir produções que marcaram época na televisão aberta tem se mostrado uma estratégia eficaz para manter cativa uma audiência mais tradicional, especialmente o público feminino e as donas de casa que ainda priorizam a TV como principal fonte de entretenimento diário. Além disso, Cordel Encantado dialoga com diferentes gerações. Enquanto agrada aos que assistiram a novela em sua exibição original e desejam revisitar personagens e histórias queridas, também pode cativar novos telespectadores que, na época, eram muito jovens ou sequer acompanhavam o horário. Reexibir uma novela que já se provou bem-sucedida e que ainda conta com forte apelo estético e popular é uma forma da Globo manter sua liderança e reaquecer sua audiência sem precisar investir em produções inéditas para esse horário. A expectativa da Globo, caso confirme mesmo Cordel Encantado como sucessora de História de Amor, é manter ou até elevar os atuais índices da faixa, que giram entre 11 e 14 pontos na Grande São Paulo, dependendo do dia e da concorrência direta. Em 2019, quando reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, a novela oscilava entre 13 e 15 pontos, números que hoje seriam considerados expressivos para as tardes. Além disso, espera-se uma boa repercussão nas redes sociais, já que Cordel Encantado tem uma base sólida de fãs que ainda celebram a produção como um dos melhores exemplos de novelas que ousaram trazer elementos lúdicos sem perder a brasilidade. Se a escolha se confirmar, a Globo acerta ao trazer de volta uma novela que representa o equilíbrio perfeito entre qualidade técnica, inovação narrativa e apelo popular. Cordel Encantado foi, e continua sendo, um exemplo de como é possível inovar dentro do formato clássico da novela, oferecendo ao público histórias que emocionam, divertem e transportam para outros mundos, sem perder a conexão com o Brasil real e suas tradições culturais. Mais do que uma simples substituta para História de Amor, a reprise de Cordel Encantado tem tudo para reforçar a força das novelas da Globo na faixa da tarde e provar, mais uma vez, que a teledramaturgia brasileira ainda tem muito a oferecer ao público, mesmo quando recorre a obras do passado.